Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. E aqui nos encontramos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecidos a todos vocês que oram conosco e que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Daniel de Souza, de Vilhena, em Rondônia. Ele está pedindo orações em favor de sua mãe. Glenivaldo, Regiane e Adriano, também Bruno, são de Lauro de Freitas, na Bahia. Terezinha e Sueli são lá de São Carlos, em São Paulo. João Takakua é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Pede orações, ele não está bem de saúde. Naíris Greenwald é de Córrego Morobá, em São Domingos do Norte, ali no Espírito Santo. Rosiane é de Tabuleiro Grande, em Caucaia, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos e te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de uma vez mais podermos estudar a Tua Palavra com centenas de pessoas. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa vida, em nossa mente, ajudando-nos a entender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, que têm os seus problemas, as suas necessidades, que permaneçam confiantes em Ti, buscando em Ti a solução. E também pedimos por todos aqueles que nos pedem orações. Tu conheces cada um, sabes os problemas que enfrentam. Pedimos que nos abençoes, Pai, fortalecendo a nossa fé e que nós possamos estar sempre prontos a fazer a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana, onde nós estamos estudando a respeito de nós compartilharmos a missão de Deus. Estamos baseando o estudo desta semana na vida de Abraão, e estamos estudando o episódio onde 3 pessoas foram visitar Abraão na sua tenda, e este relato está no capítulo 18 de Gênesis. E então Abraão, ele era hospitaleiro, ele se prontificou a ir ao encontro desses 3 varões que ali estavam, ofereceu água para lavar os pés empoeirados da viagem e disse que se assentassem e que esperassem uma comida que iria ser preparada para eles, que descansassem para poder depois prosseguir viagem. Esses 3 seres aceitaram e eles, como nós vemos aqui na Escritura Sagrada, eram 2 anjos e o próprio Senhor Jesus que ali estava. Foram para dizer que Sara teria um filho, daí a 1 ano, quando eles voltassem novamente, Sara já teria o bebê, e assim aconteceu. E também foram para falar para Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída por causa da impiedade, a maldade, a perversidade deles. Abraão, ele intercedeu pelos sodomitas para que Deus não destruísse a cidade se lá tivesse 50 justos. Se tivesse 45, 40, 20, 10, enfim. Abraão, ele foi baixando o número de pessoas justas que poderia haver na cidade, ele preocupado ali com o seu sobrinho Ló. E na realidade, irmãos, conforme o estudo que nós já fizemos até aqui, nós vimos que somente Ló era justo. Mas mesmo assim, ele estava preso ali por causa das 2 filhas e da esposa que não queriam sair da cidade. Os anjos foram lá para avisar Ló e a família para que saíssem da cidade. Só que elas não queriam sair. E então os anjos tiveram que tomar pela mão, puxar Ló, as 2 filhas e a esposa, para que saíssem da cidade. E interessante, irmãos, que quando nós somos apegados às coisas materiais, quando nós somos apegados aos prazeres, o conforto que a vida nos oferece, nós não queremos ouvir a voz de Deus.
nós achamos que não é importante a mensagem que nós estamos recebendo. Mas vejam que os anjos disseram: a cidade vai ser destruída. E eles então foram arrancados à força e tiveram que sair. Então, pelo que nós entendemos na passagem bíblica, somente Ló era justo. Por quê? Porque a mulher olhou para trás, virou estátua de sal. A ordem era não olhar para trás. As duas filhas depois embebedaram o próprio pai e tiveram relações sexuais com ele para que elas pudessem ter filhos e perpetuar a geração de Ló. E então elas viviam uma vida também de promiscuidade, pelo que nós entendemos aqui. É claro, irmãos, que nós aqui neste mundo, mesmo sendo cristãos, nós vamos ter altos e baixos. Mas nós não podemos permanecer nos baixos da nossa vida, na questão espiritual. Nós precisamos nos reerguer, nós precisamos nos levantar, nós precisamos clamar a Deus para que nos tire dessa situação. Muitas pessoas estão se achando derrotadas e que não há solução para o seu caso, o seu problema, o pecado que enfrenta em sua vida. Para Deus tudo é possível. Nós não podemos nos entregar, nós temos que continuar lutando. Por quê? Porque a vitória, irmãos, ela não é pelo nosso esforço, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso não traz méritos para nós sermos salvos. Nós já fomos salvos por Jesus, Ele já pagou o preço do pecado. O que nós precisamos é crer, porque a salvação, ela é pela graça de Deus mediante a nossa fé. Mas nós não podemos continuar na prática do pecado porque já fomos salvos, de forma alguma. Nós temos que buscar caminhar com Jesus cada dia. O segredo da nossa comunhão com Deus é o relacionamento que nós vamos ter com Ele no dia a dia. Estudar a Bíblia. Quantas vezes você estuda a Bíblia na semana? Quantas vezes você pega a sua Bíblia para ler um verso, para meditar? Quantas vezes você tem orado por dia? É isso que vai nos fortalecer e nos ajudar a sermos vitoriosos. E então, quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 23, Gênesis 18, verso 23 em diante, diz assim: aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. É o verso, a passagem que nós já lemos ontem. Então, Abraão ele foi intercedendo aqui para que os sodomitas não fossem destruídos se houvesse lá 50, 45, 40 e até 10 justos. Irmãos, nós não podemos pensar que não há solução para pessoas que estão sendo julgadas por nós como não merecedoras da salvação. Nós não podemos julgar. Quem julga é Deus. Deus ele conhece o coração, a mente de cada ser humano. E então, o que nós precisamos é orar. Vejam que a palavra de Deus, aqui no verso 31 de Gênesis 18, diz: Abraão prosseguiu: uma vez mais que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja 20 justos. O Senhor respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Verso 32. E por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. E o Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. E quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Abraão, ele não se cansou de interceder. Esse deve ser o nosso comportamento, orar pelas pessoas, interceder. A oração intercessória, ela tem muito poder. Quando nós lemos em Tiago, no capítulo 5 e no verso 16, Tiago escreveu: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então vejam, a orientação da palavra é que confessemos os nossos pecados uns aos outros. Se nós magoamos alguém, se nós ferimos alguém com palavras, é confessar os pecados. Olha, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E orar uns pelos outros. Essa é a orientação da palavra de Deus. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 8,
E no verso 34, Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Vejam, Jesus, ele intercede por nós. Se Jesus intercede por nós, irmãos, como é que nós não vamos interceder pelos nossos semelhantes, pelos nossos familiares? Foi o que eu disse ontem no estudo que fizemos. Ore por alguém da sua família que ainda não aceitou a Jesus. Ore por alguém que seja um esposo ou a esposa, que sejam os filhos que estão andando por caminhos errados, que já pertenceram à igreja de Deus, mas que hoje estão vivendo uma outra vida longe de Deus. Não deixe de orar, interceda. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele está intercedendo por cada um de nós. Em Hebreus capítulo 7, no verso 25, nós lemos: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Então Jesus, ele está intercedendo por nós lá à direita de Deus Pai. Depois que Jesus voltou para os céus, após a sua vida aqui na terra, ele retornou aos céus. E lá ele está, assentado à destra de Deus, intercedendo por cada um daqueles que clamam a ele. Irmãos, nós não podemos deixar de orar pelas pessoas. Não pense que alguém não é merecedor da salvação e do perdão e de transformação. Todos são. Então nós precisamos continuar orando. Enquanto há vida, enquanto a pessoa está respirando, o coração está batendo, ainda há esperança. Deus, ele só está esperando um sim da pessoa que está, quem sabe, à beira da morte. Sim, eu aceito a Jesus em minha vida, eu confesso como Senhor e Salvador, eu peço que me perdoe todos os pecados que eu cometi em minha vida e eu quero estar com ele nos céus, assim como foi o caso do ladrão na cruz. Ele foi perdoado. Podemos ser perdoados também, irmãos. Não pense que não haja solução para o nosso pecado. Há solução. A solução é o sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. E após ele ter ressuscitado, ele está lá no céu intercedendo por nós. É o nosso grande sumo sacerdote. E assim como Abraão estava intercedendo em favor daqueles que estavam ali em Sodoma e Gomorra, para que não fossem destruídos, assim também nós deveremos estar intercedendo por alguém. Quem sabe alguém da família, alguém muito próximo, quem sabe um filho, quem sabe uma filha, quem sabe o esposo ou a esposa, decidiu abandonar a fé, está vivendo agora uma vida totalmente longe de Deus. Não deixe de orar por essa pessoa. Nós aqui temos orado, intercedido por todos vocês que nos escrevem. Continuem mandando seus pedidos de oração, se assim quiserem. Nós continuaremos orando por vocês. A nossa missão é compartilhar aquilo que Deus fez por cada um de nós, que é nos amar, sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.